momento era uma mistura de várias coisas. Havia apreensão, arano, orgulho, tudo pesando naquela atmosfera dia antes do despertar dos moradores da tumba dos heróis. Contudo, havia também alegria. Eles eram a esperança chegando e o encontro de tantos garous que há tempos não se viam trazia o conforto aos bravos. Também a felicidade para alguns curiosos que veriam aquelas lendas se erguendo direto de seus imaginários e da tradição oral passado pelos antigos. Um bando barulhento perto dali ria e festejava no meio de montanhas de barris de hidromel. Anthony, destruidor de rochedos, um presa de prata com uma M60 e uma Clive com rubis e uma guarda de ouro com sua lâmina de prata espelhada, falou: "Fale-nos, ruivo fanfarrão. Aquele que você espera, o que sabe dele?" Limpando o resto de fumo do cachimbo elegantemente, o garganta do Banshee com um olhar penetrante na direção de Anthony inicia: "Perfeito, Anthony. É próprio dos alfas ser bem informado. Quanto a todos os meus irmãos aqui, peço a sua honrosa atenção. Houve dia deveras ruim nessa terra onde estamos, e todos aqui já sabem o que é. Durante a Guerra Fomori, nas últimas levas de inimigos rechaçados, ele veio até nós. Era um tanto arrogante, mas eivado de verdades. Tinha palavras que não eram comuns aos estrangeiros que vieram para a luta. Pedia para ficar e viver entre nós, fianas. Não era um pirata como os outros!" Um deles, cheio de aguardente das fadas, brincou. "Em nada ele era", Anthony falou, apontando para o céu. "Ora! Fale mais! Mova esses bigodes e façam sair palavras!" Outro falava alto. "Aquele é Lars Yorickson, o Siegfried reencarnado após várias luas", prosseguiu o garganta. "E dele os que vieram do norte trouxeram um conto de sangue e glória, falando de um dragão podre e de uma batalha que encheria os salões de Valhalla e poria o trovão em suas mãos." Naqueles dias, a neve baixara, e Muralha Proibida era um espetáculo magnífico. Formava um espelho que parecia dobrar o tamanho da floresta em volta. Dias assim são o sorriso de Gaia. Todavia, uma patrulha coletou uma estranha quantidade de cinzas que logo se descobriu ser obra da Wyrm. Cinza essa que uma tarde foi sentida muito perto da muralha e Lars Yorickson, que era o líder responsável pelo entorno do Caerne, pediu uma assembleia para o Jarl e seu conselho. "Nobres senhores da guerra, é sabido pelo olhar de nossos Teurgi que esta besta tem o poder o suficiente para nos afrontar. Aconselho que sejamos sagazes e atacamos primeiro. Corvos e peixes me avisaram do caminho tomado pelo dragão e assim pudemos rastrear até o covil dele. Porém, devido ao nosso número, o combate se tornou inexequível. E vim até aqui pedir mais guerreiros para formar um grupo de caça e execução." Assim falou Lars Yorickson aos líderes. "O colossal Fenrir é afeito a desafios. E o que essa criatura faz a não ser nos desafiar e insultar nossa terra com sua imunda presença?" falou Jarl Yuglav, o da espada que rompe os céus. "Você terá sua matilha e o Fenrir o acompanhará até a morte ou a vossa vitória", continuou o Jarl Yuglav, o da espada que rompe os céus, e os preparos tiveram início. "Com raios! Já vi esse conto 1000 vezes e é sempre fantástico." Eldritch, um Fenrir dos dias atuais, mas um tradicionalista tribal, gargalhava com um charuto no canto da boca e um barril no colo. Eles partiram. Uma matilha dos 20 dos mais ferozes e valorosos garous foram à gruta longe dos limites de Zieland. Mas para o dragão o voo tornava tudo bem mais fácil.
abrindo caminho pela umbra profunda para se tornar invisível aos possíveis poderes do dragão podre, aquela matilha de sangue fervente parecia não ter ideia do perigo que corria. Tudo um grande engano. Eram crias do Fenrir. Coragem e poder são inerentes a todos eles. Lutar é sua respiração. O amor pela guerra e a forja de suas almas leais a Gaia. Nunca permitiriam um insulto gritante daqueles em suas sagradas terras. Tomando um tom mais grave, uma voz prosseguia o garganta do Banshee naquele silêncio cheio de imaginação dos ouvintes sedento pela ápice daquele conto. Anthony percebe o ambiente mudando e sorri, pois sabe que o lado feérico do garganta entraria em ação. Imagens de tudo que acabara de ser tão belamente narrado se formam em volta daquele perímetro, tornando a pequena multidão hipnotizada. O sonhar se materializava ali. As fortes bebidas mágicas, o lugar de poder onde estavam e a sede de ouvir histórias facilitava a criação do bardo magnífico. Dividido em dois, parte dos heróis ficou responsável por imobilizar o monstro enquanto os demais o abateriam, destruindo completamente o corpo. Nada mais daquele asqueroso inimigo tocaria a face pura de Gaia, ressaltava a garganta do Banshee. Eldritch se levanta e assovia, logo todo o seu grupo se aproximam. Grupo esse reformado por outros filhos de Gaia, Hatkin, mas sem isso roubava a atenção devotada ao Fianna que encantava tão profundamente. Garganta do Banshee continua. 4 Teurges haviam ali. Uma dupla com Lars Yorickson e outra com um Garou chamado Nevasca Vermelha. Um especialista no uso de uma balista enorme que manuseava de maneira ímpar, inclusive conhecido por capturar vivos vários inimigos de tamanho descomunal. Sua matilha funciona como uma guilda de caçadores de baleia. Vários dardos preparados com efeitos específicos para o infame dragão podre. A outra metade que seguia Lars e Yorickson eram executores. Fariam o dragão em pedaços na primeira oportunidade que vissem. Naqueles dias, Lars e Yorickson carregava consigo um martelo, arma própria de sua linhagem, uma cabeça de cravo de um lado e um malho do outro. Também um escudo, que cada vez que era atingido explodia devolvendo parte do dano. O martelo dobrava o impacto de seus golpes e retornava sempre que arremessado. Deu-se então a incrível caçada. O antro impregnado de poluição da Wyrm era enfim alcançado. Tudo podre, tudo sujo, cada respiração daquele ser hediondo era um insulto a Fenrir e a Gaia. Lá estava a figura inchada, horrivelmente sentada nos pedregulhos daquela cripta. Em suas mãos algo havia sido um cavalo ou um boi, já se havia deformado na saliva ácida. Aquele mundo regurgitava e engolia outra vez em círculos nojento fruto de sua corrupção. Tudo naquele cenário não assustava em nada os Fenrir. Só dava cada vez mais vontade de que sua missão fosse bem feita. Quando o primeiro arpão de Nevasca Vermelha é lançado, atingir em cheio a coluna sacral, fazendo o dragão bípede se erguer e envolver em direção do atirador. Partido ensandecido para destruir os invasores com lanças e machados que faziam frente ao desafio mortal, o dragão sopra uma névoa venenosa que quase cega os Garous. Nesse instante, sobre o teto da cripta, se ouve um rosnado causador de um pequeno deslizamento no dorso do dragão que disparava sua chama imunda na direção do teto. Mas que passou ali não estava mais. Lars Yorickson havia recuado até a cauda do gigante. Causou o deslizamento misturando-se entre as pedras cadente e agarrando a cauda para ancorar aquele alvo descomunal. Mas 2 outros o acompanhavam evitando o voo do dragão. Os demais caíam em seus flancos, dorso e ventre fazendo o que sabiam de melhor, estraçalhar, cortar, romper e mutilar a carne do inimigo. Mais um disparo e o Nevasca Vermelha atinge o lado axilar da asa direita do dragão. Dessa vez o arpão explode rasgando a membrana e inutilizando a asa, fazendo o monstro se virar com a velocidade que não é própria de seres tão grandes, arremessando Lars e Yorickson e os outros 2 contra a parede da cripta. Debaixo de sua pata jaziam as primeiras vítimas daquele embate, queimados e dilacerados, agora partindo num caminho merecido do Valhalla. 4 a menos.
Solenemente, o Garganta do Banshee e seus perplexos admiradores brindam aos caídos eras atrás. Garganta do Banshee recheia seu cachimbo e prossegue. Os Fenrirs, tomados pela autoridade daquele alfa, contraíam ainda mais seus músculos titânicos, fazendo de seus corpos perfeitos um desafio intransponível para o dragão. Um uivo, seguido de muitos outros, era a sentença. Um Requiem trouxe para aquela criatura imoral aos olhos de Gaia a certeza de sua merecida morte. "Ouça, Lars Yorickson!" gritava a Nevasca Vermelha, tentando ser ouvido naquele pandemônio. "No dorso! Entre as asas! Bem no meio!" Garganta do Banshee ressalta orgulhoso. "Ora, senhores, e o que não é uma matilha, senão irmãos que decifram cada movimento entre os seus e agem uma só força de destruição para defender nossa mãe. Atentem para o estratagema do Siegfried reencarnado após várias luas." Nessa altura tudo podia ser ouvido. Cheiros sentidos, o calor da cripta abafada e até o fedor horrendo daquele dragão que trazia a morte. Uma imersão completa para os presentes. Agora o Garganta do Banshee era dono de seus sentimentos e raciocínios. O poder dos Fianas era um vivo naquele salão, e a gaita de folha é acomodada por seus mestres. O Garganta do Banshee nessa hora toca notas fortes e rápidas, mas para e prossegue falando. Lars Yorickson e os outros dois são acompanhados por quase todos os outros Aurons, que lançam grilhões enormes no pescoço da fera e puxam no intento de quebrá-lo. A outra metade golpeia vigorosamente tudo que é carne, escamas ou ossos do dragão. "Mantenham esse mundo no chão!" rosnava Lars Yorickson. "É aqui o fim desse que subestimou os filhos de Fenrir!" Nesse momento, Lars Yorickson explode suas poderosas pernas a ponto de rachar o solo embaixo de si e salta. Cai como um relâmpago bem onde Nevasca Vermelha tinha indicado e feito habilmente mais um disparo. Cravadas estavam as garras de Lars Yorickson tão profundamente que se via apenas metade de seus pés. O braço esquerdo até o meio do punho na carne contaminada do dragão, e outra mão golpeava incessantemente, chegando a aleijar as asas e impedindo enfim a fuga aérea do dragão podre. Agora, em notas dramáticas e repentinas, o Garganta se levanta e olha para cada um e continua com os olhos sempre em fogo. Aquele dragão era o espetáculo horrendo da Wyrm. Seus poderes muito estranhos. Ele se livrara de sua cauda, deixando os Fenrir para trás. Suas costas, onde Lars havia aberto um buraco, tornavam-se como uma nascente de sangue e seus intestinos agiam como tentáculos, tragando Lars Yorickson para o ventre pútrido. Ainda que conhecendo toda aquela ode e a coragem, o impressionado Eldritch conclama erguendo o chifre cheio de aguardente das fadas. "Excelente! Ó bardo magnífico! Ponha fogo em nossos corações e vá até o final! Ai, Fenrir!" Logo todos se levantam em uma onda de uivos, urros e aplausos em honra de Garganta do Banshee, que continua a tocar e contar aquela rapsódia, um presente aos que vieram. Lars Yorickson foi completamente engolido e em instantes estava no centro daquele inferno visceral. Seus sentidos entorpecidos. Não podia abrir os perfeitos olhos azuis. Cego estava. O dragão iria digeri-lo vivo. Uma magia perigosa de seu infame conhecimento deixava as vítimas em uma situação de quase morte para serem sacrificadas e o dragão se alimentar de sua força. Continua no próximo episódio. Você ouviu Crônicas da Sexta Era, O Dragão Podre. Uma história original do Dado Viciado. Roteiro escrito por Diego Montanha. Narração, adaptação e edição, Jefferson Stankovski. A série Contos da Sexta Era é uma adaptação de histórias narradas no cenário de Lobisomem ou Apocalipse, em uma crônica que teve 14 anos de duração. Caso você goste e deseje ouvir novos contos, deixe seu feedback por e-mail ou um comentário em nossas redes sociais. Se preferir, me apoie e seja um assinante pelo PicPay, no @dvpodcast, e faça parte do nosso grupo secreto no WhatsApp com vários benefícios. Um muito obrigado para você que ouviu até aqui e nos vemos na próxima.